A paz do Senhor, amada igreja, Filadélfia. Pergunta a todos se estão me ouvindo perfeitamente. Dá um sinal de ok, por gentileza, para nós começarmos o nosso culto através dessa live. Não, pode colocar. Não, seu. Não tem jeito, não. Ninguém deu sinal. Ah, tem uma pessoa vendo já. Aparece aqui. Ah, lá. Tá vendo aí? Amém? Amada igreja. Amados, enquanto os irmãos procuram a palavra que vai ser ministrada essa noite, ela está registrada no livro 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. E nesse intervalo, vou colocar um hino aqui para a nossa meditação. Amém? Mas sou eu. Declara, igreja, a minha vida, a sua vida, a nossa vida é do Mestre. Vai cantando aí onde você está, na sala da sua casa, onde você se encontra. Meu caminho, meu coração. Profetiza, declara. Tudo em você. A sua esperança. A Deus. Entregue a Deus agora a tua vida. Há momentos assim, igreja. Só você e Deus.
Tá bom. Amém, igreja? A nossa esperança é o nosso mestre. Quero agradecer a todos que estão online nesse momento agora, em especial. Fico muito grato em ver que o meu pastor Benônio, lá do DF, um dos meus pastores, que foi pastoreado por ele, está online agora. Obrigado, pastor Benônio. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? E todos os demais amigos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos da igreja? Irmãos, a palavra de Deus nessa noite, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Versículo 2. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso. Respondeu Eliseu: tu o verás com teus olhos, porém não comerás. Amém, igreja? Fecha teus olhos nesse momento e fazer uma breve oração. Amado Deus, Pai Celestial, Jesus nosso Senhor e Salvador, como foi cantado nesse hino, Pai, as nossas vidas é do Senhor. E aqui estamos, ó Deus, diante de Ti, Senhor, ministrando essa palavra através dessa live. E eu peço a Ti que o Espírito Santo de Deus venha ao encontro de todas essas vidas ao qual está nos assistindo nesse momento. E que o Senhor nos dê, nesta noite, um entendimento, um discernimento, para que possamos aplicarmos cada dia mais as nossas vidas nas mãos do Mestre. Pois as nossas vidas não são nossas, mas sim do Senhor. É Ele que nos conduz, é Ele que nos direciona, é Ele que nos dá aplanamento dos nossos caminhos tortuosos. E é a Ti, Senhor, que nesta noite eu levo essa oração em prol da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, amados, eu fiz aqui apenas 2 quesitos, que hoje eu quero falar de uma palavra ao qual todo ser humano, dependente seja cristão ou não, falando de ser humano em geral, nós gostamos, queremos muito. Eu quero falar da palavra milagre. E nesse texto que lemos aqui, essa palavra milagre, ela está enfatizada. Mas para que o milagre venha concretizar na minha, na sua vida, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, no nosso amado país, eu citei apenas 2 quesitos ao qual o Senhor me deu nessa tarde essa palavra, 2 quesitos apenas, que sem os quais é impossível de um milagre concretizar em minha vida. Porém, pois bem, primeiro quesito primordial para alcançar o milagre: eu tenho que estar alicerçado na palavra de Deus. Aleluia. Primeiro quesito que Deus nos requer de nós: alicerce na palavra. Conhecimento da palavra. Segundo quesito, que não é inferior a esse, um é complemento do outro: fé. Pois sem fé, eu não creio no meu milagre. Para que o milagre aconteça, eu tenho que ter fé. E porque eu tenho fé, eu tenho que crer na palavra. Viu como os 2 quesitos são primordiais? Alicerce na palavra e fé.
eu tenho que ter esses dois quesitos primordiais para que o milagre aconteça na minha vida. Nós já sabemos, o que está registrado na tua palavra, bem claro, que nós somos o milagre de Deus. Você, eu, nós somos milagre de Deus. Mas existem alguns quesitos, como está registrado no livro de 2 Reis, ao qual eu vou entrar nele agora, uma necessidade ainda maior. E nesse momento, aonde o profeta chamado Eliseu, ao qual eu tenho uma admiração grande por essa profeta do Senhor, qual nos ensina muito nas suas palavras, e nós, todos nós, somos profetas de Deus. Todos nós somos boca de Deus. Porque quando eu estou alicerçado na palavra, quando eu tenho fé, eu falo aquilo que meu coração está cheio. Aquilo que Deus plantou dentro de mim. Então, nesse momento, eu me torno um profeta de Deus. Nesse momento, eu sou boca de Deus falando com vocês. E vocês são profeta de Deus porque estão ouvindo um homem de Deus. E através dessa comunicação online, nós proferimos, nós alcançamos ainda maior o nosso objetivo, como ministros, como profetas, como homens de Deus, falando da fé, falando do poder de Deus. Amém? A Bíblia diz aqui, irmãos, sou apaixonado por esta palavra, pois diz assim: assim diz o profeta, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, olha até que esse homem é inteligente. Ele foi bem categórico. Ouve a palavra do Senhor. Ele não falou, ouve a minha palavra. Não. Ouve a palavra do Senhor. Está aí na sua Bíblia. Se você tiver com ela aberta, por gentileza, acompanhe essa leitura. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus atribuiu a ele a incumbência da palavra. Nós, igreja, somos mensageiros. A mensagem é Deus que dá. Volto a frisar, você e eu somos mensageiros, mas a palavra, a mensagem vem do trono de Deus. Olha o que o profeta disse: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. O que ele está dizendo? Prosseguindo, amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Amados, no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105, eu creio que muitos são apaixonados por esse versículo, como eu sou também, e diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De quem que é a palavra? De Deus. Onde que é o primeiro quesito do alicerce para ver milagre, para concretizar? Palavra. Lâmpada para os teus pés, para o meu, para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Seguindo, e luz para o meu caminho. Igreja, o cristão, o homem alicerçado na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, ele fala coisas que só o Espírito Santo de Deus coloca no coração dele, como que no caso do profeta Eliseu. Seguindo a mensagem, versículo 2: porém o capitão em cujo braço do rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia acontecer isto? Só aí por enquanto. Amados, a primeira coisa que Eliseu falou: amanhã.
O que venceu amanhã? Tempo. E nós estamos passando por um tempo de turbulência, de problemas. Amados, escuta bem isso aqui. O tempo está sendo difícil, não é mesmo? As incertezas de que vai melhorar ou não vai. De que essa quarentena vai cessar até o final do mês. Que essa onda do coronavírus vai diminuir. É uma incerteza. É um impasse. Mas nós, como mensageiros do Senhor, olha bem, mensageiro, nós vivemos debaixo da palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra do Senhor. Amanhã, o profeta Eliseu dizendo, amanhã haverá bênção. E é neste amanhã, é em cima desta palavra que eu quero nesta noite ser boca de Deus com a amada igreja. Amanhã pertence ao Senhor. E o amanhã nós declaramos que será ainda melhor do que o dia de hoje. Porque nós cremos na provisão do Senhor. Amém, igreja? Para maior entendimento, essa palavra que o profeta proferiu, ele estava passando por uma das suas maior dificuldades. Ele estava com Haddad em Samaria, e cuja essa cidade estava cercada pelo rei da Síria. Ninguém entrava, ninguém saía. Eles estavam num tipo de uma quarentena mais pior do que a que nós estamos. Muito pior. Você que é leitor da Bíblia, você tem como analisar isto. Como que é pior, pastor? Sim, muito pior. Hoje nós estamos passando por uma dificuldade, mas você está com seus celeiros, com sua prateleira, com sua geladeira, com seus armários e assim por diante, abastecido. Você está bem, está saudável, está com saúde, tem seu emprego e muitas coisas. Naquela ocasião, segundo a palavra, ele estava passando fome. Havia acabado todo os seus mantimentos. Ele estava, segundo a Bíblia, onde registra aqui, fazendo canibalismo, comendo o próprio ser humano. Foi o caso que aconteceu que duas mães, no desespero, na fome, porque a fome causa desespero. E para elas não morrer de fome, combinaram entre as duas. Matar um dos filhos e comê-lo. Cozinhar, preparar e comê-lo. Assim elas fizeram um acordo. E assim fizeram. Mataram um filho, cozinharam e comeram. Só que no outro dia, nós sabemos que a fome vem novamente. Aí aquela mãe que matou o filho foi na outra que estava com o filho vivo e disse: ontem sacrificamos nosso filho. Nosso acordo foi que hoje nós matamos o teu filho. Só que aquela mãe que estava com o filho vivo, que fez o acordo com a outra mãe que matou o filho, pulou fora. Porque o amor materno, o amor de mãe, falou mais alto no coração dela. E ela disse: não, em hipótese alguma, matarei meu filho. Igreja, analisa a situação daquela cidade. E nesse intervalo que as duas estavam conversando, segundo a Bíblia, o rei estava passando. E aquela mulher então brandou ao rei, gritou ao rei: ó rei, meu senhor, me acode. Está na Bíblia. Eu quero até ler para você ver as palavras do rei.
Respondeu o rei. Passando o rei sobre o muro, a mulher bradou: acode-me, ó rei, meu senhor. Respondeu o rei: se o senhor não te acode, olha só a ironia do homem que não tem fé, que não está alicerçado na palavra. Escuta bem isso aqui, igreja. Respondeu o rei: se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira do lugar. Ele estava sendo sensato? Estava. Ele não podia fazer nada. Só que ele usou uma palavra muito errônea. Se o Senhor não te acode. Porque aquele homem não estava alicerçado na palavra. Aí ele perguntou: que tens? Respondeu a mulher: dá cá teu filho, para que hoje comamos, amanhã comemos o teu filho. Então cozemos meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: dá cá o teu filho para que comamos, e ela o escondeu. Que eu disse antes, o acordo foi quebrado. Ouvindo o rei essas palavras da mulher, rasgou suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre o corpo. Igreja, o homem, quando perde a fé, ele perde tudo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Naquele momento, o líder deles, o rei, o detentor da palavra, a ordem do rei era o rei, falava e estava falado. O detentor da palavra, como eu disse antes, não pôde fazer nada. Mas ele fez algo ainda pior. Ele culpou o profeta. Atribuiu aquela culpa daquela ocasião ao homem de Deus. Olha bem, igreja. Muitas das vezes o homem tem por hábito esse defeito. Atribuir a alguém o erro. Está na Bíblia, vamos ler. Versículo 31. E disse o rei: assim me faça Deus outro tanto, que se a cabeça de Eliseu, o filho de Safate, ficar hoje sobre os ombros. Versículo 33, para ser mais exato. Estando ele falando com eles, o mensageiro desceu e disse ao rei: este mal vem do Senhor. Por que esperarei eu mais pelo Senhor? Olha a ironia. Olha a barbaridade que um rei falou. Esse mal vem do Senhor. Os inimigos à porta. Irmãos, Deus permite situações difíceis. Mas Ele sempre dá um jeito de nos abençoar. Mas aquele rei não tinha o alicerce. Não tinha fé que o profeta tinha. Por isso no versículo, no capítulo 7, onde o profeta disse: amanhã haverá fartura. Igreja, o homem falava que haveria fartura, bênção cotidiana, aonde a própria mãe comeu o próprio filho. Levanta um profeta, um homem de Deus, e diz: amanhã haverá fartura. Se não tiver alicerçado na palavra, se não tiver fé para remover, meus irmãos, como diz o ditado, montanhas, não tem poder. O camarada não fala isso, mas Eliseu tinha fé. Eliseu estava alicerçado na palavra do Senhor. Por isso ele foi apenas o mensageiro do Senhor. Porque a palavra veio no coração de ele e profetizou que amanhã haveria abundância na porta de Samaria. Segunda coisa que ele fala, irmãos, que eu fico maravilhado: farinha, provisão, fartura, milagre. Em Salmos 40, é um salmo que nós gostamos de ler, mas não gostamos de executá-lo. Esperei com paciência no Senhor.
Não, o esperar não é bom. O esperar não é gostoso. O esperar muitas das vezes nos traz uma ansiedade, dúvida. Será que vai acontecer? Aquilo que o outro é que pode. Irmão, espera no Senhor. Por mais que a sua situação esteja difícil, espera no Senhor. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu Redentor. E a Bíblia diz, o teu Redentor, o meu Redentor, vive. Aleluia. Em Isaías, capítulo 38, versículo de 1 a 3, a Bíblia fala a história de um outro rei também, de um homem abençoado, um homem profeta do Senhor, rei Ezequias, ao qual o Senhor delegou ao profeta Isaías ir até a casa dele e diz para ele, arruma a tua casa porque tu vais morrer. Igreja, olha que palavra forte. Arruma a tua casa porque tu vais morrer. Aquele homem que recebeu a palavra, Ezequias, no versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha como é a diferença do homem que tem alicerce na palavra. Olha como é a diferença do homem que tem fé. Recebeu um desígnio do Senhor através de um grande profeta chamado Isaías. Arruma a tua casa porque tu vais morrer. Aquele homem chamado Ezequias, ele não se cabelou, ele não murmurou, ele não xingou como muitos fazem. Não. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Nota a diferença. O profeta chegou, o mensageiro, que eu disse antes, com a mensagem do trono de Deus, disse que tu vai morrer. Ele recebeu a mensagem. A Bíblia diz que ele virou para o canto. Eu creio que ele estava deitado, que ele estava doente. E naquele momento, ele virou para o canto e orou ao Senhor. A Bíblia fala em Malaquias, então vereis outra vez a diferença de quem serve ao Senhor e de quem não serve ao Senhor. Aqui está os dois quesitos que eu disse no comecinho. Alicerçado na palavra e fé. Vamos ler aqui o que ele disse em sua oração. Versículo 3. Ah, Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Depois que fez a oração, que ele declarou a verdade, porque aos olhos do Senhor ninguém esconde. Lembra-te, Senhor, que eu andei na tua presença. Hoje, igreja, nós estamos passando por dificuldade, como eu disse, não igual a essa questão do profeta Eliseu, povo de Samaria, mas estamos passando por umas dificuldades. Quantas vezes eu viro para o canto da minha cama, você de joelho, em pé, o jeito que você acha melhor, dependendo da posição, nós temos orado a Deus. A diferença desse homem, o alicerce dele estava em Deus, estava na palavra. E ele orou, falou primeiramente, Senhor, eu tenho andado na tua presença. Eu tenho feito a tua vontade. Deus é conhecedor da nossa vida. Deus é sabedor da sua vida. É no momento da crise, é no momento mais crucial que nós, igreja, como homens e mulheres de Deus, é que nós demonstramos para o Senhor que nós temos fé ou não temos fé. E este homem, versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías,
Olha bem. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, ó Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus conhece o coração quebrantado. Deus colheu, viu as lágrimas dos reis Ezequias. E ele mandou o mesmo profeta, com a mesma palavra que disse antes, vai, manda arrumar para casa, vai morrer. Disse, retorna e diz para ele que eu ouvi as orações dele. Irmão, o homem quando está alicerçado na palavra, ele ora e Deus move. Deus transporta. E aqui Deus está revelando o que ele fez. Volta a Isaías. Fala para Ezequias que eu acrescentarei na vida dele mais 15 anos. O que é isso, igreja? Bênção, milagre, fartura de dias, de anos de vida. Porque ele estava a morrer. Mas ele orou. Ele disse, lembra, Senhor, que eu tenho feito a tua vontade. Nós, igreja, temos por obrigação, se queremos servir a Deus, fazer a sua vontade. Obedecer a tua palavra, porque ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Se eu estou posicionado, alicerçado nesta palavra, eu tenho ousadia de orar como Ezequias orou. Lembra, Senhor, que eu tenho feito? Eu tenho feito a tua vontade. Eu tenho andado segundo a tua palavra. Eu quero frisar muito isso aqui. Esses dois quesitos. Palavra, que é a Bíblia Sagrada, e a fé. Os dois primordiais quesitos para obter o milagre na sua casa. Para alcançar a bênção do Senhor na sua vida. Independentemente do qual situação que você esteja hoje passando por ela. Se você tiver esses dois quesitos, palavra e fé, com toda a convicção, você irá alcançar o teu êxito, o teu milagre. Voltando aqui para a palavra. Naquela ocasião também, como nos dias atuais de hoje, versículo ainda 2. Porém, cujo capitão, braço do rei, se apoiava, respondeu o homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer, escuta bem isso aqui, tal coisa. Respondeu o profeta Eliseu, tu verás com teus olhos, porém não comerás. Igreja, olha que palavra. Tu verás, ó capitão, com teus olhos. Ou seja, tu serás testemunha de que o Senhor me deu esta palavra. De que o Senhor vai fazer a provisão na porta de Samaria. Que o amanhã, como foi determinado, a bênção vai acontecer. Porque o milagre do Senhor não depende do homem. É do Senhor. Escuta bem isso aqui, igreja. Eu sou apaixonado nisso aqui. A Bíblia diz, em João 15, 7. Olha a concordância da palavra. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Aonde o profeta Eliseu estava? Em Deus, na palavra, na fé. Se permaneceres em mim, pedireis o que quiseres. Ele não pediu, ele apenas ouviu a palavra do Senhor e determinou. Amanhã haverá bênção, amanhã haverá fartura. E como disse, lá havia, hoje também tem.
capitães daqueles meios lá, inimigos, que o capitão naquele momento, ele era o inimigo do profeta. O inimigo da fé do profeta. Tentando trazer um baque no profeta para tirar o foco. Mesmo que o Senhor abrisse janelas no céu, olha a audácia daquele capitão. Jamais isso aconteceria. Mas ele esqueceu. Que ele não estava falando com Eliseu na vida qualquer. Ele esqueceu que não estava falando com qualquer homem não, mas sim com um homem de Deus. Os inimigos dos dias atuais esquecem ou fazem de esquecido quando te confrontam. Eles não estão confrontando a mim e a você, eles estão confrontando o nosso Deus. Porque quando eu estou alicerçado nesta palavra, eu peço a Deus e Ele me responde. Você clama a Deus e Ele te responde. Porque Jeremias, o grande profeta do Senhor, disse: clama a mim, responder-te-eis e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem sabia desse milagre que ia acontecer em Samaria? Ninguém. O rei desesperou. Diz que era culpa do profeta. O rei estava totalmente desnorteado. Porque a pressão era demais. As lutas eram demais. E ele perdeu o foco. Igreja, eu quero que você abra o seu coração nessa palavra agora. Não perca, em hipótese alguma, o seu foco em Jesus Cristo. Muitos capitães, quero frisar, o inimigo, que aqui era o capitão, levanta para tentar ofuscar o teu foco. Tirar você do foco que é Jesus. E eu tenho visto, presenciado às vezes, em algumas circunstâncias, algumas adversidades, tem afastado alguns do foco que é Jesus. Tem tirado a sua atenção aí aonde, igreja? Nós, Senhor, me faça isso, faça aquilo outro. Você tem andado como rei Ezequias? Com inteireza de coração? Na luta? Momento de paz? Na fartura? Na miséria? Como o apóstolo Paulo disse? Em todas as coisas. O grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele louvava o Senhor. Sem ter fartura, sem ter miséria. Passar frio, passar calor. Ele resume: em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. Você e eu, nesta palavra, na fé em Jesus de Nazaré, somos mais do que vencedores. Não tem coronavírus, não tem fome, não tem peste, não tem nada que segura o homem de Deus. Tanto é que a Bíblia diz aqui, igreja, o profeta estava tão convicto nessa palavra, que em Isaías 43, versículo 13, a parte C, diz assim: operando eu, ou seja, Deus, quem impedirá? Eu imagino, não está relacionado à Bíblia, mas eu imagino que naquele momento o profeta Eliseu disse: ô capitão, você pode ter uma alta patente, você pode ser o conselheiro do rei, você pode ser o homem do braço direito do rei, só que eu não apoio rei da terra em si, modo de dizer, entre aspas. A minha diretriz, a palavra, a mensagem que eu recebi do Deus dos exércitos, operando ele, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Olha a palavra como é que começou. O profeta foi bem categórico. Assim diz o Senhor: amanhã haverá milagre. Igreja, determina na sua família. O amanhã não quer dizer, aqui na Bíblia,
Segunda Reis foi no dia seguinte. Mas a nós, às vezes, não é no dia seguinte. Pode demorar dias, meses, até anos. Mas eu declaro, e com convicção nessa palavra, que o milagre vai concretizar na sua vida. Que seja amanhã ou que seja depois do amanhã. Mas nós cremos no milagre. Porque operando Deus, quem impedirá? A Bíblia fala também, igreja, uma palavra extraordinária em 2 Samuel, melhor dizendo, 1 Samuel. Eu gosto muito dessa palavra. 23, 28. Vou abrir aqui, se o irmão quiser acompanhar aí, acompanha por gentileza, rapidinho. 1 Samuel 23, versículo 28. Fala de uma história, de um fato, do maior rei de Israel, chamado Davi. Só que nessa ocasião aqui ele não estava reinando. Ele estava passando na prova ainda. Pois bem, 1 Samuel 23, versículo 28. Porque Saul desistiu de perseguir Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar chamou-se Selá Ramalecote. Eu quero ficar nessa palavrinha, Selá Ramalecote. Se você puder repetir comigo aí, repete. Vou dar a tradução dela agora para ti. Selá Ramalecote. Deus me abriu uma porta de escape. Igreja, Davi estava sendo perseguido pelo seu rei, naquela época ainda, o rei Saul. Você é leitor da palavra, você sabe dessa história. E Davi teve algumas oportunidades para ter matado o seu adversário. Mas ele sempre disse, jamais, hipótese alguma, tocarei no ungido do Senhor. Porque ele, sendo Saul é também ungido do Senhor. Igreja, olha a fé do homem chamado Davi. E nessa 1 Samuel aqui, 23, 28, versículo, Davi estava fugindo com seus guerreiros. Só que nessa ocasião, Saul o alcançou e o cercou. Seria a gota d'água, digamos assim. Ele iria exterminar Davi e todo o seu exército, que era pouca gente, não mais que 400 homens. E Saul tinha bem mais exército, mais homens do que ele. E naquele momento, Saul esqueceu de um detalhe. O inimigo esquece desse detalhe. Que nós estamos apoiados na palavra. Davi estava alicerçado na palavra, na fé. E quando Saul o cercou, não tinha para onde fugir mais. Aí entrou Selá Ramalecote. Ou seja, Deus me abriu uma porta de escape. Naquele momento, Deus levantou um mensageiro de Saul e veio correndo e disse, Rei Saul, os filisteus invadiram a cidade. Você trouxe o exército para cá, eles estão saqueando, vão matar tudo. Naquele momento, Saul desistiu, parou, com a intenção de matar Davi e seus exércitos, e saiu para proteger a sua cidade, deixando Davi e seus homens livre. Deus tem aberto porta de escape na sua vida. Deus não tem abrido apenas janelas, como no caso de Eliseu, mas Deus tem escancarado portas no céu sobre a tua vida, sobre a minha vida. Nós não somos nada sem Deus. Deus é a nossa fonte e fonte eterna. Selá Ramalecote na sua vida, amado. Selá Ramalecote na tua igreja, na tua família, no seu trabalho.
na sua saúde. Selah Hamalicote na sua filha Emília. Deus vai abrir porta de escape para você. Deus já tem entrado com a providência divina na tua vida. E Ele vai concluir, porque Ele não é homem para que minta. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Concluindo aqui a palavra. E havia naquela ocasião, eu quero que os irmãos quiserem acompanhar, versículo 16 de 2 Reis 7,16. Quando os irmãos abrem aí, eu vou passar um pouquinho antes aqui. Havia naquela ocasião 4 homens leprosos que estavam fora do círculo de Samaria, no deserto. E aqueles 4 homens, motivados, instruídos por Deus, olha a providência divina, Deus é Deus. Deus age da forma dele, do jeito dele, como ele quer, a hora que ele quer. 4 leprosos. Olha bem essa história. Essa história é uma das mais lindas da Bíblia. Eles disseram para o outro: nós estamos lascados, perdidos, nós vamos morrer, estamos condenados à morte. Porque não tinha cura para eles naquela ocasião. O desígnio deles era a morte. E eles concordaram entre os 4, dizendo: o que estamos fazendo aqui? Vamos bater na porta do rei. Se ele nos matar, morreremos. De qualquer maneira, vamos morrer mesmo. É até melhor que nos mate, que nós morremos mais depressa. E assim os 4, vamos. E quando os 4 começou a caminhar em direção a Samaria, os soldados inimigos, que estavam sitiados, cercados a Samaria, ouviram ruídos, pegadas estrondosas, grandiosas. E um começou a dizer para o outro: isso é o seguinte: o rei da Síria alugou o rei egípcio, contratou os reis heteus e os reis egípcios. Estão vindo contra nós. Irmão, eu disse antes, operando Deus, quem impedirá? 4 leprosos na areia, e eles ouviram ruído de um enorme exército. E aquele exército que estava sitiando Samaria tremeu na base. O inimigo, o Satanás, tem que tremer na base diante do servo do Senhor. E ele treme, igreja, porque ele sabe que quando o servo do Senhor está alicerçado na palavra, na fé, ele ora e Deus responde naquele momento. E eles demandaram, saíram correndo segundo a Escritura Sagrada. Agora eu quero que você acompanhe comigo no versículo 16, no capítulo 7. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo de 2 medidas de cevada por um ciclo conforme a palavra do Senhor. Vamos para o capítulo 7, para vocês entender a conclusão dessa palavra. Amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Versículo 1 do capítulo 7. Conclusão do milagre, da proposta de Deus. Capítulo 7, versículo 16. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo conforme a palavra do Senhor. Versículo 17, para concluir. Ora, o rei havia colocado à porta o capitão. Aí a força do rei, né, que estava no braço do homem. Havia colocado o seu capitão, seu conselheiro,
na porta de Samaria com o braço estendido. Ninguém passa. Vamos ler aqui. Em cujos braços apoiava. E o povo o atropelou na porta e ele morreu. Como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Versículo 18. Aconteceu como o homem de Deus disse ao rei. Amanhã, a estas horas, haverá 2 medidas de cevada, por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso acontecer. E ele dissera, tu o verás com teus olhos, porém não comerás. Assim lhe sucedeu, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu. Conclusão da palavra. Se você tiver fé, você vai banquetear dos banquetes do Senhor, das maravilhas do Senhor. Aquele capitão estava lá somente para tentar tirar o foco do profeta, denegrir a tua imagem. Em outras palavras, dizer que ele era doido. Como é que ia acontecer aquilo se ele estava comendo a própria filha? Tanta fome que ele estava. Como é que haveria um milagre? Como é que haveria porção de manjares à porta de Samaria? Igreja, a fé é o fim fundamental das coisas que não se vê, mas que espera no Senhor. Às vezes você está vivendo um período difícil. Eu não sei, mas Deus sabe. Mas eu quero ser boca de Deus, frisando mais uma vez na sua vida. O amanhã pertence a Deus. O amanhã, Ele trará na sua vida esta bênção, esta conclusão. Finalizando aqui, igreja, a palavra do Senhor. Deus, com a sua infinita misericórdia e sabedoria, Ele escolheu a você, a mim, a nós, todos, como boca de Deus. E é justamente no momento maior da dificuldade, das crises, é que nós possamos ter esta autoridade de dizermos, amanhã haverá um milagre na tua porta. Amanhã Deus proverá na sua vida. Quando você, como é homem e mulher de Deus, como boca de Deus, determina isso na sua própria vida, nesse momento, na tua casa, na tua parentela. Amanhã haverá um milagre de Deus na minha vida. Eu creio nisso. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida, para a minha casa. Como um homem de Deus chamado Josué, que também estava passando por uma grande dificuldade. Foi instruído por Moisés, um homem de Deus, está na Bíblia. E que homem de Deus que foi Moisés. E no capítulo 24, versículo 15 de Josué, se não me falha a memória, ele conversando com o povo, como líder daquele povo, aquele povo se rebelou, aquele povo perdeu a fé, aquele povo estava igual ao capitão. Ah, mas não acontece, mas aquilo, outro. Não para com esse, não. Somente creia. Aí Josué foi bem categórico. E ele disse, se vocês quiserem servir a outros deuses, tudo bem. E lavou as mãos. Só que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque o Senhor só faz coisas boas. E ele começou a relembrar quando ele estava no Egito. Irmão, eu sempre olho, não pensa em mim como espelho, não.
mas eu faço isso na minha vida. Eu sempre olho para trás para ver quantas conquistas eu já obtive no Senhor. Nesse momento é cabível olhar para trás, para ver quantas vitórias eu já alcancei no meu Senhor. E o povo de Deus, Israel, quando estava lá no Egito, sendo escravizado por Faraó e pelo seu exército, Deus tirou eles lá como um forte, guiado por Deus com Moisés, através de Moisés. E no deserto aquele povo comia codornas, maná, bebia água cristalina. Tinha uma nuvem que tapava o calor do sol. Durante a noite tinha, digamos, o sol, uma lâmpada guiando os pés deles para não errar o caminho. E mesmo assim aquele povo murmurava. Mesmo assim aquele povo só questionava. Irmão, não questione o agir de Deus. Por mais que você esteja passando por privações, dificuldades, seja qual a área que for, não questione. Ah, Senhor, por quê? Não, igreja. Aceite. Porque você aceitando ou não, Deus vai cumprir aquilo que Ele tem determinado para cada um de nós. Então é melhor do que eu faça como o rei Ezequias. Ore. Senhor, lembra de mim, que eu tenho feito a tua vontade. O Senhor colherá suas lágrimas. Quantas vitórias você alcançou até dias de hoje? Você não é capaz de enumerá-las. São tantas. Quantas bênçãos você já obteve até aqui? A Bíblia diz, Samuel, até aqui nos dou o Senhor nosso Deus. Então, igreja, portas, Selá, Ramalecote, portas vão se abrir na tua vida. Deus conhece o meu, o seu interior. E Deus sabe das nossas necessidades. E Ele age na hora correta, no momento crucial, onde às vezes você e eu, já não tem mais solução. Não. Deus é especialista em acabar com o conflito, em acabar com as tragédias, em trazer o milagre no momento da sua escassez. Porque se eu trouxer o milagre no momento que você tiver com fartura, você não vai reconhecer o milagre do Senhor às vezes. Mas Ele espera o vinho acabar, como João capítulo 2. Aí Ele manda que enche aqueles vasos com água e transforma a situação. Deus vai entrar com a providência e transformar a sua, a minha, as nossas necessidades. O Selá, Ramalecote do Senhor, as portas de Deus estão. Eu delibero essa palavra, eu creio nessa palavra, abertas para você e eu. Eu quero ler mais um versículo e finalizar essa palavra e orar com a igreja. Está aqui no último livro da Bíblia, se você queira acompanhar comigo, por gentileza. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Sou apaixonado nesse versículo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora. Olha nas promessas do Senhor. E nós temos visto a Bíblia se cumprindo. Os dias se abreviando por causa de você e eu, os escolhidos do Senhor. Que os dias estão se abreviando. Nós estamos chegando já praticamente a metade do ano já, de novo. Os dias estão se abreviando porque você e eu não percamos o nosso foco. Nosso foco é Jesus. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.
Guarda a tua fé, igreja. Amado irmão, amada irmã, guarda a tua fé. E você, às vezes, nós temos isso muitas vezes. Eu estou tão fraquinho na fé. Nós temos dificuldade de falar. Estou tão fraquinho na fé. Não, irmão. Quando você pensa que está fraco, aí é que você está forte. Quando você está alicerçado. Paulo disse isso. Quando penso que estou fraco, aí que eu estou forte. Porque a graça do Senhor me basta. Que a graça do Senhor esteja na sua vida. Que a graça do Senhor esteja na sua família. Sempre. E declara na tua vida: sou vencedor. Guarda a tua fé. Para que o capitão que eu disse aqui na mensagem, o inimigo não tome a tua coroa. Escuta isso aqui. Aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Você é uma coluna de Deus. O que sustenta a casa? Está aí o nosso querido pastor Claudimar, que é um excelente pedreiro, um homem de Deus, mexe com obra. Sabe que o fundamento da casa é as colunas. O alicerce. Escuta aqui. Aquele que vencer, eu falei coluna no templo de Deus. Tu és coluna de Deus na casa do Senhor. Você não é fraco. Você não é derrotado. Mas você é vencedor em todos os detalhes. Deus fez menção do teu nome. E Ele te chamou. Alegra-te no Senhor. Glorifica o Senhor. Tem um versículo na palavra de Deus que diz, contraria muitas vezes a nossa maneira de agir e de pensar. Em tudo dai glória. É fácil? Você está passando por uma dificuldade igual essa que eu li aqui, 2 Reis, comendo o próprio filho, glorificando a Deus? Mas a Bíblia diz, em tudo dai glória, porque você é coluna de Deus. Tempos melhores vão acontecer na tua vida. As portas do Senhor vão se abrir na tua vida. Você nasceu, você foi gerado para vencer com Jesus. Concluindo aqui, Apocalipse. Eu escreverei sobre ele o meu nome, o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Igreja, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O profeta Eliseu tinha ouvidos atentos à voz do Senhor. Que nós tenhamos também a audição, nossos ouvidos abertos para ouvir o Espírito de Deus falar conosco no meio das tribulações. É onde Ele mais fala conosco. E muitas vezes eu estou dando foco mais aos problemas, como o nosso querido apóstolo Pedro. Quando desceu do barco, conversou com Jesus e disse, se és tu, manda que eu vá até ti. E Jesus parou sobre as águas e disse, então venha, Pedro. E ele desceu do barco, onde ele estava, e a Bíblia diz que ele deu 2, 3 passos, andando por sobre as águas. Um fato inédito. O único homem, nascido de homem e mulher, carnal, que andou por sobre as águas foi Pedro. Só que ele, naquele momento, igreja, ele não guardou a fé. Ele começou a olhar, espantar. Eu estou andando realmente por sobre as águas? Eu estou imitando a Jesus Cristo? Imagine em alto mar, fundo, você caminhar por sobre as águas como se estivesse caminhando em terras firmes. E Pedro começou a olhar para as dificuldades, para o vento. E naquele momento ele começou a afundar, submergir.
Igreja, não olhe para a dificuldade. Por mais que às vezes estão um círculo fechado, igual estava em Samaria. Mas olha para o seu Senhor. Olha para Deus, autor e consumador da sua, da minha, da nossa fé. Olha para Ele e diz, como Pedro disse quando estava afundando, mestre, me socorre. Levantou as mãos. O que Jesus fez? Pegou em sua mão e o levantou e o colocou na embarcação. Deus quer pegar na sua, na minha, na nossa mão, momentos oportunos. Ou seja, todo momento é o momento de adorar ao Senhor, de pegar nas mãos do Senhor. Não só quando estou passando por privações, como o caso de Pedro que eu citei aqui agora. Mas quando eu estou caminhando sobre as águas, ou seja, na bonança, exerça a sua fé. Exerça a autoridade que Deus já construiu sobre você como homem de Deus, eleito. Você é um sacerdote ou sacerdotisa. Você é boca de Deus. Você é profeta de Deus. Quando está alicerçado na Bíblia Sagrada, porque ela se torna lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Determina. Vai acontecer milagre. Fecha teus olhos, eu quero orar com você em cima desta palavra. Eterno e maravilhoso Deus Jesus de Nazaré. Aquele que é autor, aquele que é Senhor de tudo e de todos. Aquele que provê em toda circunstância das nossas vidas o milagre. Pai, e eu creio nessa palavra. E agora eu peço em prol de todos a tua igreja, os que estão ouvindo essa palavra, os que vão ouvir depois, se assim o Senhor permitir, no nome de Jesus. Pai, conceda a cada um de nós, teus filhos, teus servos, aumenta a nossa fé, para que possamos, ó Pai, em momentos difíceis como esses dias atuais, declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Pai, unge nossas cabeças com teu óleo agora, Pai. Unge, Senhor, com a unção da autoridade, com a bênção, com a graça do Senhor. Como ministro da tua palavra, como servo do Senhor, eu declaro sobre todos os teus servos a bênção de Jesus Cristo. Que o Senhor supre todas as nossas necessidades na gloriosa riqueza do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro vocês todos abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus conceda uma noite especial. E lembrando, amanhã haverá milagre na sua porta. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Amém e amém, Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Amém.